O Hora de Agir de hoje acontece aqui em São Pedro de Melim, em Braga, onde nós viemos conhecer um importante trabalho que é desenvolvido aqui neste centro, onde são conservadas mais de 47 mil variedades de sementes de 200 espécies vegetais diferentes, num importante trabalho que cada vez mais necessário, quer para a investigação, quer ao apoio a um importante setor da atividade económica que é a agricultura. E por isso nós estamos aqui em mais um Hora de Agir, dedicado a este tema e a esta série de programas Amor à Terra, para conhecer o importante trabalho que aqui é feito. E eu tenho aqui à minha espera, para conhecer melhor o trabalho que é aqui realizado, Ana Maria Barata, que é coordenadora aqui do Banco Português de Germoplasma Vegetal. Muito bem. Já desde 1977 a conservar esta diversidade genética das nossas plantas. Sim, o banco. Eu não. E que trabalho é feito aqui para as pessoas lá em casa conhecerem melhor a importância do que fazem aqui? O banco, portanto, desde 1977 que faz conservação de recursos genéticos vegetais. O que é que isso quer dizer? Faz a conservação de espécies, sobretudo ligadas à agricultura e à alimentação, que se propagam por semente ou por via vegetativa. Conservamos... Portanto, guardam tudo que é as sementes, todas as espécies que temos aqui no país. Sim, ligadas, portanto, que se utilizam sobretudo na agricultura e alimentação. Portanto, aquilo que se diz que são as espécies cultivadas e também algumas espécies silvestres, do grupo das pastéis e forragens, por exemplo, e das aromáticas e medicinais. Portanto, são dois grupos que normalmente nós conservamos material silvestre. O restante material são espécies cultivadas, como é o caso dos cereais, das leguminosas de grão e das hortícolas. Qual é a importância, digamos, de termos aqui esta reserva? Para que é que depois, na prática, serve aquilo que nós estamos aqui a guardar? Serve para vários fins, nomeadamente para a investigação, quer nacional, quer internacional. Serve para estudarmos, e isso é digamos, uma das tarefas que nós desenvolvemos, é a avaliação do material que está conservado e, portanto, sabemos, mediante determinadas condições, como é que ele se comporta. Portanto, sim, nós avaliamos o material que está conservado, portanto, e sabemos quais são os caracteres que lhe são característicos para cada uma das variedades que estudamos. Isso serve também para quê? Para perceber qualitativamente e quantitativamente o valor dessas variedades. E o que é que nós vamos conhecer aqui no INIAV, aqui no Banco Português de Germoplasma Vegetal? Vamos conhecer uma infraestrutura nacional, única, que faz a conservação, como eu vos disse. Que é uma obrigação do Estado, conservar as espécies genéticas. É uma missão de Estado, sim. Portanto, cada país tem essa responsabilidade. É a responsabilidade de um povo guardar os seus recursos genéticos para agora e para o futuro. Então acho que agora pode ser a hora de irmos conhecer, porque isto começa no agricultor, que nos traz o material para aqui e depois... Nós vamos buscar. Também fazem a recolha. Sim. Depois vamos para os laboratórios, não é? Onde fazem todo o processo e o itinerário da conservação de sementes. E aqui então é o primeiro laboratório que vamos ver. Sim. Que estão a fazer escolha, não é? Sim, das sementes. Sim. E temos aqui já um esquema, não é? Um esquema do trabalho. Portanto, fazemos o registro do acesso, portanto, da entrada de cada uma das amostras de sementes, é feita a limpeza, depois fazemos a estimativa da umidade para saber o tempo que precisamos de secar o material para ele poder ser conservado. Fazemos a determinação da percentagem de germinação, que é o controle de qualidade, e depois é embalado e vai diretamente para a conservação. E aqui nós estamos a fazer a escolha. Anabela, como está? Então, como é que se escolhe aí o feijão? Como é que se faz esta escolha aí das sementes? A escolha aqui é colhido, vem do campo, aqui temos que separar a semente fraca da boa, pronto, os furados, os podres. E depois da escolha destas sementes, elas depois daqui saem para... Daqui são pesadas, sim,
são contados 1000 sementes para pesar também, para sabermos e podermos comparar entre as variedades, e daqui depois vai para a conservação propriamente dita, portanto para as câmaras de frio. E aqui nós tratamos da mesma coisa, só com feijão diferente. Sim, e tem aí vários tipos. Quatro tipos de feijão, estou a separar, e se tiver algum furado ou se tiver bicho, é para tirar também. Este é o feijão que nós mais vimos lá no prato, não é? Temos aqui a Dona Maria que nos vai explicar como é que aqui do milho isto funciona, como é que faz aí essa separação. Estou a separar o que está furado e os feixes. Feijão e milho são as duas maiores coleções que estão conservadas aqui no banco. Temos aqui uma máquina nova que foi recentemente adquirida. É o mais recente equipamento aqui no banco. Para que é que serve este videometer? Ora bem, ele trabalha com inteligência artificial e através da aquisição de imagens ele vai nos dar várias informações sobre a semente, nomeadamente métricas e de viabilidade. A grande vantagem é que não é destrutiva para a semente. Nós não precisamos sacrificar a semente para... Portanto, consegue saber através desta análise se a semente vai germinar no futuro ou não. E eu tenho que lhe dizer o que é semente e o que é fundo, e ele vai-me separar cada semente, vai-me dizer quantas sementes é que eu tenho aqui, qual é que é o tamanho de cada uma delas, a área, e nesta amostragem quantas vão ser plântulas normais ou mortas. Então, nós aqui temos a biologia molecular. Sim, laboratório. Temos aqui a engenheira Violeta. Boa tarde, prazer, sejam bem-vindos. Então nós temos o nosso DNA, que é o DNA humano, onde está toda a nossa ancestralidade, mas as plantas também têm o seu DNA, é o que trata aqui, não é? Exatamente. E Então, tudo aquilo que se descobriu nos humanos começaram nas plantas. Em matéria de DNA é um dos exemplos. Então lá isso. O que é que desenvolve o nosso laboratório aqui? tem a responsabilidade ou o desejo de avaliar as nossas coleções, que estão em coleção de sementes e inclusive é também a que nós temos em propagação vegetativa. Avaliar do ponto de vista de variabilidade genética e de integridade da coleção, porque facilita, é uma ferramenta que facilita a gestão das coleções para encontrar os duplicados. Portanto, nós temos coleções de feijão, de milho, de muitas espécies, e tem que avaliar para cada uma delas essa diferença nos alelos, porque este é um laboratório de biologia molecular, nós fazemos trabalhos em campo, onde as características têm influência ambiental e até da intervenção humana, na maneira como o caracterizador está a avaliar o material. Aqui é um laboratório de biologia molecular, em que se trabalha com DNA genómico, DNA total das células, não tem influência ambiental e utiliza-se uns marcadores moleculares. Nós estamos dedicados só a esses marcadores moleculares, que são os microsatélites, e ainda hoje são recomendados para a caracterização da variabilidade molecular. E, portanto, a nossa responsabilidade é avaliar a nossa variabilidade genética. E na prática, como é que isso se vai traduzir depois na aplicação depois futura do trabalho que aqui é feito? É assim, a informação que sai deste laboratório é útil do ponto de vista, sobretudo, do melhorador e do investigador. No melhorador, porque pode acelerar, atalhar o processo de melhoramento, porque encontra-se correlações entre os alelos que nós detectamos, que nós identificamos na nossa coleção, com características, por exemplo, de resistências a elementos, a agentes bióticos e abióticos. Doenças, fungos e também em termos de stress hídricos ou resistências à cama. Portanto, há correlações que são estabelecidas e que, pelo facto de nós termos essa correlação
também em termos genéticos, acelera o processo e, em vez de demorar a obter uma variedade após 12 anos de trabalho intensivo, conseguem encurtar e diminuir o período de tempo. E a questão da quantidade de sementes para produzir mais, isso também está assegurado? Aqui o banco de germoplasma assegura ou pode assegurar uma quantidade de sementes necessária para nós termos mais culturas no futuro? Normalmente as quantidades que os bancos fornecem são pequenas, não é? Pronto. E o agricultor tem a responsabilidade de incrementar, de escalar, exatamente, portanto, de aumentar a quantidade para a área que pretende portanto, se um agricultor pretende produzir um tipo de feijão tradicional que esteja na nossa história e que hoje não está vulgarizado, pode recolher essa semente? Pode, tem duas obrigações, duas etapas. Portanto, pode pedir. Nós normalmente fornecemos material da zona de origem desse agricultor e tem a obrigação, digamos, ou o dever, de multiplicar e também nos devolver a mesma quantidade de semente. Como a semente consegue gerar quantas? Várias, depende da espécie, mas ela consegue, multiplica-se. E o facto de devolverem também permite a reposição do estoque, a sustentabilidade. Exatamente. A garantia da devolução faz a garantia da conservação, não é? E há muita procura da parte dos agricultores? Sim, sobretudo pequenos agricultores em modo de produção biológica, sim, existe. Sim, de norte a sul do país. E assim estamos a manter viva a vida vegetal do nosso país? Sim, estamos. Muito bem, agora o que é que vamos conhecer? Vamos conhecer o laboratório de germinação. Então, e nós aqui estamos na germinação, que é onde acontece o milagre da vida. Sim, o controle de qualidade da semente. Então, aqui fazem o controle se a semente germina ou não germina, não é? Sim, se nasce. Se nascer, tem boa qualidade. Se não nascer, não presta. Portanto, é um segundo controle. Depois da escolha, depois da verificação. Sim, vem aqui para ver a qualidade da semente propriamente dita. Portanto, aqui é milho, não é? Sim. Portanto, antes de as colocarmos no papel de filme para germinar e na câmara, portanto, elas são desinfetadas. Eduardo, agora tem que se manter durante 15 minutos com lexívia e com detergente. E só depois é que se passa a verificação de se germinam ou não. Depois daqui ainda vai um processo de lavagem, vamos passar por água destilada, depois vamos colocar as sementes nas respectivas caixas e aí vai para a estufa germinar. Deixe-me ver se consigo adivinhar. Isto é milho, certo? Isto parece feijão. Exato. E aqui centeio. Isso mesmo. Muito bem. E aqui é a conservação in vitro, não é? Sim, é a preparação do material para a conservação in vitro, sim. Portanto, são preparados primeiro aqui nestas câmaras de fluxo laminar e depois é que vão para a câmara de crescimento. Então nós temos aqui o Otávio num estereomicroscópio, disse bem? Exatamente. E o que é que faz aí? Isso é uma lupa. É uma lupa, basicamente é uma lupa. Serve para nós podermos observar o material que tem, sobretudo, partes do material vegetal que tem dimensões muito reduzidas, neste caso em particular, para isolar meristemas, que é o que nos interessa, é a parte da planta que nos interessa isolar. O que é isso do meristema? Da criopreservação. O meristema é uma parte da planta que tem tem células com capacidade para desenvolver, digamos assim, qualquer tecido vegetal, tanto a parte aérea como a parte radicular. Portanto, é um órgão muito pequeno que pode dar origem a uma planta adulta perfeitamente normal. E, portanto, a nós interessa-nos isolar essa parte da planta para efeitos de preservação, neste caso, criopreservação. Portanto, é uma área que desenvolvemos aqui no banco de germoplasma e que nos permite conservar a muito longo termo, a muito longo prazo, espécies que tendencialmente não se conservam por semente, pela via da semente. E, portanto, a criopreservação surge como uma alternativa tanto à conservação em campo como à conservação in vitro, de muito mais longo prazo e que nos permite ter um backup, digamos assim, das coleções, dos recursos genéticos das espécies que se conservam em campo. Este material que os colegas estão a preparar de conservação in vitro depois é guardado em câmaras de cultura, sejam câmaras
como esta. E o que temos aqui, por exemplo, neste caso são pereiras que foram isoladas com recurso ao tal estereomicroscópio para a criopreservação. Portanto, são porções, estas já têm algum crescimento. Mas, portanto, Isto consegue-se conservar aqui quanto tempo? Portanto, em teoria, no caso das pereiras, a médio prazo, portanto, 5, 10 anos é possível. Depois os materiais acabam pelos próprios por entrar em senescência e por morrer. Mas nós conseguimos manter porque conseguimos multiplicar o material e ir mantendo sempre uma pereira. A melhor conservação é aquela que a gente faz no terreno. Essa sem dúvida, essa sem dúvida, porque essa não falha. Mas nós já temos o teste que depois de retirar esse material ele consegue voltar à vida. Com certeza. Aliás, é a prática normal no protocolo de criopreservação, cada acesso, cada variedade que nós criopreservamos, cada uma delas é testada para viabilidade. Portanto, só entra em criopreservação e só se mantém em criopreservação quando a viabilidade é no mínimo de 40%. E nós aqui em Portugal temos uma relação também com outros bancos de outros países? Sim. Temos relações Imagino preferencialmente... que no Mediterrâneo seja mais importante essa... com o Mediterrâneo, mas também com a Europa toda. Há uma expressão da Arca de Noé de Svalbard, na Noruega. Sim. Lá é que estão as plantas todas do mundo. As nossas também estão lá? As sementes todas do mundo. O objetivo é colocar também estão lá lá as nossas? As nossas também. Algumas das nossas, porque isso é um processo que se vai construindo ao longo do tempo, porque temos que multiplicar material para duplicar lá. Portanto, nós é que temos a responsabilidade sobre o nosso material português que está em Svalbard. Portanto, é um grande túnel com 3 câmaras de conservação onde são colocadas as sementes de todo o mundo. Sim. Nós aqui, depois de todo este trabalho, voltamos ao campo lá fora. É o ciclo da vida a acontecer. É, exatamente. Portanto, depois de conservado, vamos avaliar o material e, portanto, voltamos à área externa, portanto, à quinta, onde desenvolvemos essas atividades. Qual é o cuidado que tem já na quinta? O cuidado é que, para já, são áreas relativamente pequenas, porque temos que estudar cada uma das variedades com recurso a 20 plantas. Portanto, fazemos, digamos, talhões pequenos dessas variedades. Portanto, é preciso muita atenção e muito carinho sobre essas plantas. E é uma boa maneira de terminarmos esta visita, que lhe agradeço, Ana Maria Barata, por nos ter dado a conhecer este centro de germoplasma aqui em Braga. E é com esta sua palavra do carinho pela vida que nós encerramos mais uma Hora de Agir. Sobre esta importância de conservarmos as espécies, de conservarmos aquela que será a vida que as próximas gerações poderão continuar a ter, para continuarmos a ter as mesmas plantas que temos em Portugal há muitas e muitas décadas. É este trabalho de amor à terra que aqui é feito nestes centros de investigação, muito importante, que está ao serviço das populações, está ao serviço dos agricultores, está ao serviço da nossa economia do futuro. Uma economia onde nós vamos cada vez precisar mais da agricultura para que possamos ter os alimentos que vão alimentar as populações de hoje e de amanhã. Mais um excelente exemplo em mais uma Hora de Agir, que hoje fica por aqui. E já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.